Tem um exemplo que eu adoro usar, que é esse exemplo aqui Esse exemplo é muito brabo, que é o exemplo do Pelengue. Faz sentido, o Frazetta desenhava primeiro o shape e depois encaixava as figuras no shape. Exato. E muitos artistas fazem isso, é o mais comum, sabe? É o processo de você fazer o thumbnailing, né? Fazer uma representação muito mais abstrata inicialmente, e depois você encaixa ali o significado naquilo, né? A gente vai ver alguns exemplos ainda aqui. Então, esse exemplo do Pelengue é muito massa, porque ele é em preto e branco. E aí, quando eu vou analisar a composição, a gente vai fazer uma reflexão assim, Primeira reflexão importante. A reflexão estrutural da composição, correto? Isso aqui é a base de composição. Atenção. Qual é o ponto focal da imagem, né? Qual é o ponto focal da imagem? Ou seja, qual é o lugar dessa imagem que o meu olho imediatamente é atraído, tá ligado? Pra onde meu olho vai? De primeiro. Isso não é coincidência, nem é representacional. Claro que existe um elemento também representacional. Por exemplo, rostos tendem a ser ponto focal. A gente podia dizer isso aqui, Rostos, o ser humano é atraído visualmente por rostos. Podem falar outras ideias aí no chat, ou nos comentários aqui do YouTube nesse corte. Rostos criam um ponto focal, a gente tende a querer olhar para rostos. Figuras humanas também tendem a ser pontos focais também, né? Essa é uma parte representacional do ponto focal, talvez, né? É o que aquilo de fato é. Porém, mais do que isso, eu adicionaria no nível abstrato o contraste. E, velho, contraste, né? O que é contraste? Contraste não é uma palavra bonita que tem lá no controle da televisão, não, porra. Contraste é diferença. Nesse caso, a diferença mais evidente, em geral, vai ser essa diferença mais evidente, mais estrutural, é a diferença de valor. A diferença de claro e escuro. Então, porra, por que a camisa dele... Cara, assim, pra mim, o ponto focal, o ponto mais importante que meu olhar é mais direcionado, sem dúvidas, é o cara. E aí a gente reflete como ele, no nível abstrato, tá pensando nesse cara, né? Como a camisa branca tá do lado desse elemento aqui, que é um elemento mecânico, não sei direito o que é, o branco e o preto junto. O branco, por sua vez, numa área... Branco entre aspas, né? Provavelmente nem é branco ali. Numa área escura, o escuro numa área clara. Percebe isso? Vamos facilitar essa observação fazendo o seguinte, Vamos pegar essa base aqui e vamos fazer esse processo de desfocar também. Vamos desfocar ele aqui, ó. Aperta os olhos e vê de longe. Aí, o que atrai? Então, veja, é uma composição que tem um ponto focal aqui. Na própria essência da composição, a gente pode fazer algumas reflexões. Daqui a pouquinho a gente faz também. Eu tenho outras reflexões para fazer com vocês, né? Mas vamos primeiro pensar em termos de ponto focal. Bicho, isso aqui, contraste, pô. Esse contraste não precisa ser só de valores, não. Pode ser de cores. Claro, né? De cores tipo quente e frio, por exemplo. Né? De formas mais agressivas versus formas mais passivas. Isso tá de alguma maneira presente nessa composição, né? Contraste de formas, né? Então veja, mas é muito legal pensar esse contraste, bicho. Isso aqui é fantástico, né? Não só nessa região, mas nessa região aqui também, Tem umas forminhas ali que eu vou deixar desfocado, que tá quase desaparecendo. E tem umas forminhas aqui também que fazem esse jogo de quê? De equilíbrio. Ponto importantíssimo de uma boa composição. De equilíbrio, né? Veja que no final das contas, deixa eu desativar o desfoque aqui. Você tem um elemento claro naquela área escura e outro elemento escuro, não tão escuro quanto o cara, para não competir a atenção com ele, mas para preencher de alguma maneira essa imagem, né? Para não ficar com muito espaço vazio, com muita área passiva demais, certo? Ou seja, se a gente vai trabalhar nesse jogo de ativos e passivos, que eu acho que é o grande elemento que está por trás de tudo isso, velho. Você pensar como essa área não tem nada interessante e essa tá super interessante. E aí você tem áreas mais vazias, mas que ele tá tentando criar um jogo de interesse, preenchendo outras áreas. E aí criando um movimento no nosso olho. Boa noite, Nepomunei. Então ele vai criando um movimento, porra, que legal. Então tem esse ponto focalzão, tem uma base ali que dá um preenchimento naquele fundo. E há um senso de movimento que é evidenciado por essa espécie de linha, né? Que ajuda a guiar a gente. Aí você fala, não, que linha, cara? Que é uma casa. Pera aí, pô. Não é isso que eu tô te falando agora, que é pra você esquecer a representação, velho. Esquece a representação, pensa no nível abstrato. Tem uma linha reta aqui e ela
guiada através dessas formas aqui, pô. Caralho. É bom demais. E aí ele gera um S incrível. Por que essa forma é tão incrível? Porque ela leva a gente pela imagem, ela conduz a gente de um lado ao outro da imagem. Faz um movimento interessante. Não é à toa que é uma forma muito utilizada, por exemplo, nos quadrinhos, né? Você fazer o zigue-zague ali nos quadrinhos para que a gente, acompanhe o olhar através de uma imagem. E aí, vizinho otaku, salve, meu pai. Porra, isso aqui é muito demais. Então, percebe a natureza abstrata da parada, mano? Volta o gestual, maiores e menores. Perfeito. Outra categoria que a gente poderia pensar, né? A distribuição dessas massas, né? Vamos falar um pouco da distribuição dos elementos dentro do enquadramento agora. Uma outra questão, uma questão mais estrutural, ó. Pensa o seguinte, você tem um enquadramento, certo? E você tem como trabalhar essa ideia, voltando aqui agora, ó, atenção. Você trabalhar o ponto focal mais ou menos dinâmico, mais ou menos ativo, simplesmente por onde ele está dentro do quadro. Postei hoje no Instagram e no TikTok um vídeo sobre isso, sobre por que a regra dos terços funciona, depois assistam lá. Por quê? Porque se eu boto um elemento no centro, ele é um elemento mais passivo. Então aqui ele faz uma brincadeira com isso, né? O ponto focal não está no centro da imagem, ele está deslocado acima ali. O que não torna ela 100% passiva, porque existe, digamos assim, ó, uma espécie de pressão visual acontecendo nesse espaço, enquanto há uma área de relaxamento, uma folga nesse espaço de baixo, que ele está usando para conduzir a gente de volta, né, para o ponto focal. Porém, ainda assim é um elemento que está bem centralizado, um elemento mais que está um pouco mais passivo ainda assim, né? Por ele estar centralizadão, ele está passivo pra caralho, né? Ele está estático, porém estático, digamos assim, no eixo horizontal, né? Tá no meio, porém no eixo vertical ele tá mais acima ali, no enquadramento que é muito vertical também, tá vendo? Então ele tá manipulando também o uso desse espaço aqui dentro, claro, né? Uma imagem super dinâmica, só pra deixar claro que não necessariamente uma imagem que é mais estática ou menos estática, ela não é necessariamente ruim por isso não, certo? Ela não é necessariamente ruim por isso não. Ela é uma escolha daquela composição daquela história que você está contando, né? Então, por exemplo, uma imagem que tem uma tensão muito grande em um canto específico, porra, ela é mais difícil de você trabalhar. Você talvez buscaria preencher para ter algum equilíbrio, ter um elemento aqui atrás, ó. E veja, isso aqui é a questão do abstracional. O que é esse elemento? Eu não sei, eu estou tentando conduzir o meu olhar a uma determinada região ali da imagem, né? Ele teve coragem de deixar essa parte de cima bem vazia, sendo que é só o mar. Acho que alguém mais iniciante ia tirar esse respiro da imagem. Eu acho que tem um jogo, né? Tem uma brincadeira aí, talvez, de tipo assim, a falta de informação aqui deixa leve, tudo bem, mas ao mesmo tempo uma área escura tende a pesar. Então ele não tem tanta informação em termos de detalhe, porém o escuro por si só, ele tende a ser visualmente mais pesado. Um exemplo clássico pra gente entender isso é esse aqui, ó. Vamos imaginar a seguinte composição. Vamos pegar essa tela aqui e vamos fazer um exemplo super gráfico, super simples. E pensar o que é que me deixa mais desconfortável. Ó, isso, certo? Ou isso. Então vamos olhar para esse nível super abstracional aqui da parada, ó. Essa situação é uma situação muito mais confortável, né? O preto, o que é que acontece com o preto? Ele é lido como espaço positivo. O que é espaço positivo? E espaço negativo. O espaço positivo é lido como o que é lido como o chão. Aqui é lido como horizonte, aqui é lido como o chão, aqui é lido como o céu. Então rola essa interpretação abstrata, gráfica, de que, velho, o chão é escuro, porque ele ali tem matéria física, tá ligado? E o céu, no claro, é um espaço vazio. É uma interpretação que a gente poderia fazer, né? De céu e terra, digamos assim. E quando você inverte isso, você cria uma sensação de peso, tá ligado? De peso visual. Parece que é um pouco mais... Há uma tensão maior nessa imagem, sabe? É um pouco mais tensa. Há uma espécie de pressão do escuro em cima pesando, tá ligado? Olha que viagem. Então, veja. Beleza, ele ao mesmo tempo, realmente, ele tirou detalhes, porém, é uma parada mais escura que tem um peso por si próprio, tá ligado? Um peso visual. Então, é uma maneira de equilibrar, talvez, isso. E é o tipo de coisa que não é feita extremamente consciente assim também. Ele vai tomando as decisões, mexendo, experimentando, provavelmente, testando e sentindo essa reação que a gente tem ao ver essas situações, tá ligado? Eu acho que é uma experiência sensorial. Enquanto você tá fazendo, você vai percebendo
se aquilo comunica bem ou mal e tal, e aí eventualmente ele chega num resultado. Então esse é o caráter gráfico, né, da composição.